novo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu vou trazer a história do segundo reinado do Justiniano II, que era o homem, né, o imperador que ficou sem nariz e agora retorna como o imperador do nariz dourado. Mas antes dele tem a história do Tibério III, que foi o usurpador do usurpador, que usurpou ali o trono do Leôncio e se tornou um novo imperador bizantino. E ficou até um certo tempo aí no império. Mas antes de começar todas essas histórias, não esqueçam de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Não custa nada apertar nesse botão aí do joinha, dá um tapote nesse like aí, ajuda demais. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de história antiga. Tem civilizações do Ocidente e do Oriente, tem África, tem Ásia, tem toda a história do Império Romano. Todos os imperadores você encontra aqui no História com o Zelota, inclusive os usurpadores também. E tem aqui a nossa saga bizantina, que é a sequência direta da história da saga romana. Então, vídeos aqui todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação só no começo do vídeo, porque eu tenho que falar o que está do canal. E também tem o meu Instagram, que vocês podem me seguir lá e ficar sabendo das novidades do canal, que é o @ozelota. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde lá eu trago conteúdo extra dos que eu faço aqui no vídeo. Então você viu aqui o vídeo, você vai lá depois e assiste, que eu posto os vídeos todas as segundas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Depende do Wi-Fi. Então vamos lá começar aqui com a história do Tibério III, que foi imperador, reinou de 698 até 705, quando ele deu aquele golpe. Então, claro que sempre eu vou lembrar vocês, assistam o vídeo anterior, viu? Para quem não acompanhou o vídeo anterior, vai ficar sem entender nada. Então, logo de antemão, já deixo o card aqui em cima para você assistir o vídeo anterior. Depois você retorna para cá, vai? E vamos embora, que aqui vai ser longo. Prepara aquele lanche aí que o negócio vai ser um pouco demorado, mas vou tentar acelerar. Tibério, que se chamava Tibério Epilisário, ou também era conhecido como Epicimar. Na verdade, o verdadeiro nome dele era esse, né? Era Epicimar. E ele vai passar a se chamar Tibério depois. Você já sabe a história para quem viu o vídeo passado, quando ele se torna imperador. Bom, ele tinha um passado totalmente desconhecido, seu passado, a sua vida antes de se tornar um militar. O que se sabe é que ele era de origem germânica e que ele era um drongário. Drongário é um novo termo que foi criado durante o Império Bizantino para chamar de legionário. Então seria um comandante e comandava uma legião, que era 1000 homens ou mais, né? Na época da fase do Império Romano, uma legião tinha entre 5.000 a 7.000 soldados. Bom, então ele começou como soldado, né, aquele posto mediano, foi subindo até ser mais elevado, se tornar um legionário, aí no caso um drongário, que foi da região de Siberrota, que era uma tema bizantina. Voltando a explicar rapidamente sobre esses temas, para não ficar confuso, você que são termos novos que estão sendo utilizados agora. As temas eram províncias militares, né? Elas eram governadas pelos encharcos, já também mudou aquele termo de governador, de pretor, que gerenciava, administrava as províncias, e passou a se chamar encharco desde a época do Império do Maurício, né? Do reinado do Maurício. E também agora esse novo termo de terma, que era onde estavam as tropas, os exércitos bizantinos estavam estacionados. Bom, então ele durante a sua vida militar teve algumas vitórias nos Balcãs, né, contra os eslavos que estavam ocupando aquela região, e no início da carreira dele, né, isso acabou dando uma grande popularidade para o Tibério. Então, depois dos eventos que aconteceram em 680, que está tudo lá no vídeo anterior, e teve aquela batalha de Sebastópolis, que acabou acontecendo como resultado a queda de Cartago, ele foi nomeado imperador pelo exército. O pessoal ficou com medo de ser castigado pelo Leôncio e estavam lá exilados na ilha de Creta. Na verdade fugiram, né, para lá, né? Eles bateram em retirada para lá e acabaram matando João Patrício e ficaram lá com Tibério.
Então ele acaba se tornando o imperador, né, já com o título sendo dado lá pelos exércitos, e aí se torna o Tibério III. Então essa história toda eu conto lá. Então quando ele chegou lá em Constantinopla, ele chegou até a fazer um cerco de 6 meses, mas a cidade estava sendo devastada pela peste bubônica e acabou facilitando a sua vida, e lá ele acabou também destronando Leôncio, também cortou o nariz fora do Leôncio. Ele disse que aquilo foi uma punição, da mesma forma que o Leôncio havia punido o Tibério II, ele puniu o Leôncio pela loucura, e o Tibério II foi pela avareza. Enfim, cada um foi punido por alguma coisa. Então ele deve usar uma justificativa, não se caiu na loucura. Com relação à coroação dele e os primeiros atos dele como imperador. Bom, Tibério foi coroado pelo patriarca de Constantinopla, que se chamava Calicínio, e logo no início do seu reinado ele ignorou completamente Cartago, porque ela já estava perdida, não tinha mais como recuperar Cartago, e estava dominada pelos árabes. E aí ele resolveu fazer o que? Focar nas fronteiras do Oriente. Então ele começou a dar títulos, né? A nomear pessoas e tal. E entre elas, claro, tem que ter um nepotismo, né? Se não tiver nepotismo não tem graça, né, galera? E aí ele pegou e nomeou o seu irmão, já deu o título de Patrício, né? O irmão dele que se chamava Heráclio. Nós estamos cheios de Heráclios aqui durante essa dinastia heracliana. E também deu o cargo de comandante da terma da Anatólia, que é uma terma importantíssima. Anatólia era uma região grande e muito importante para o Império Bizantino, tanto que é a Turquia, né? Que é onde estava o Império Bizantino, o reino, pelo menos a capital, Constantinopla. E aí no final do outono do ano de 698, Heráclio já partiu para a sua primeira missão, lançando um ataque contra os árabes, conseguindo derrotá-los. Esse exército árabe havia sido enviado para Antioquia, que ficava lá na Turquia, né? E na sequência ele tomou a região de Somoza. Essa região é o atual distrito de Sansatan, que também fica na Turquia. Bom, após essas vitórias, ele retornou tranquilamente para as terras bizantinas no ano seguinte, em 699. Bom, então os árabes, claro que não deixaram barato esse ataque. 2 generais árabes se uniram para dar o contragolpe, que foram o Muhammad ibn e o Abd al-Malik. Agora vamos sofrer com esses nomes árabes. Então foram feitos uma série de ataques que acabaram conquistando a Armênia bizantina. A Armênia, que era dividida entre a Armênia, que pertencia ao Império Bizantino, e outra metade que era pertencente ao antigo Império Sassânida, que foi desfeito com a chegada dos árabes. Os árabes chegaram lá e tomaram feito tudo que era dos sassânidas. E aí o Heráclio, ele não conseguiu repelir esses ataques. Os armênios, que estavam agora sob o domínio completo dos árabes, fizeram uma rebelião, se rebelaram contra os árabes no ano de 702 e pediram ajuda aos bizantinos. Claro que os bizantinos foram ajudados, queriam recuperar a Armênia. E aí o Al-Malik lançou um ataque à Armênia no ano de 704, mas o seu exército foi derrotado pelo Heráclio na cidade de Sicyon, que ficava na região da Cilícia. E aí os árabes, que contavam com um efetivo entre 10 mil e 20 mil homens, foram mortos ou escravizados. E aí depois, na sequência, Al-Malik ele conseguiu reconquistar a Armênia, e mais uma vez Heráclio não conseguiu responder à altura. Sim, nepotismo dá nisso, né? Não tem competência, não vai. Atos de Tibério, algumas coisas que ele fez durante o seu reinado. Bom, primeiro ele reorganizou a tema de Ciberrota, que foi de onde ele veio, né? Que é onde ele administrava antes de se tornar imperador. Outra coisa foi reformar o porto de Constantinopla, tornando ele melhor fortificado para se defender de ataques vindos pelo mar, né? Já que Constantinopla tinha uma parte marítima, tinha parte de terreno. Ele repovoou também o Chipre, que havia sido despovoado. A grande parte da população do Chipre havia se transferido para a cidade de Cyzicus, na Anatólia, na época do Justiniano I. Foi um dos atos que o Justiniano I fez durante o reinado dele. E aí o Tibério fez um acordo com o Al-Malik para que esse povo retornasse. Existia um grupo de cipriotas que estavam presos na Síria,
pelos árabes, eles foram liberados para voltar à sua terra. Outra coisa que ele fez foi reforçar as guarnições do exército, entre essas nas montanhas Taurus, na Turquia, que dava acesso ao território dos árabes. E aí ele fundou as temas da Sardenha e da Sicília, transformando, no caso, aquelas antigas províncias em províncias militares, e também fez a proteção territorial pelo mar, né? O mar bizantino, por conta de que a lição que ficou após a queda de Cartago. Então eles resolveram também fazer isso, né? Fazer termas nas ilhas. E, inclusive essas ilhas são próximas de Cartago, né? São próximas, elas ainda existem e estão com o mesmo nome, claro. E aí outra coisa que ele fez foi banir Filipo. Filipo era um rapaz que era filho de um patrício, um rapaz inocente, que teve um sonho. Ele disse que sonhou que se tornaria o imperador romano, o imperador bizantino, aliás. E aí, por conta disso, o Tibério já mandou exilar esse rapaz para a ilha de Selafone, que fica na Grécia. Pelo menos não mandou cortar o nariz do menino, né? Só porque ele queria ser imperador, sonhou que seria imperador. Bom, e aí aconteceu o seguinte: as articulações de Justiniano II. Claro que enquanto o Tibério III estava reinando, o Justiniano II estava exilado, né, no seu exílio em Quersoneso. E foi aí que as autoridades locais, né, começaram a perceber que o Justiniano II estava se tornando um prisioneiro muito perigoso. E aí ele estava fazendo articulações políticas, estava começando a se preparar para fazer alguma coisa. Então, antes que ele fizesse, eles resolveram mandá-lo enviar de volta para Constantinopla, onde lá ele pudesse ficar em um presídio. Porque na verdade ele estava em Quersoneso, mas ele não estava dentro de uma cela. Ele estava andando livremente pela cidade, ele estava como um exilado político, né? E no caminho da volta, dentro daquelas articulações de aliados que ele conseguiu fazer, estava Bursi-Glavan, que era um imperador dos Casares que resgatou o Justiniano II durante essa viagem de retorno para Constantinopla. E o Bursi fez uma festa, recebeu muito bem e até casou o Justiniano II com a irmã dele, que se chamava, quer dizer, que passou a se chamar Teodora da Casária, se tornando a segunda esposa do Justiniano II. A primeira esposa dele, que era a Eudóxia, nessa altura da história, ou poderia ter se divorciado dele ou ter morrido, porque ela sumiu da história quando ele foi destronado. Então aconteceu o seguinte: ele ganhou uma casa em Fanagória, que é uma cidade que fica na Rússia, na atual Rússia. E aí tinha uma visão para o mar, uma casa maravilhosa, mas enfim, a paz dele acabou não sendo muito longa. Porque o Tibério acabou descobrindo, Tibério III, que soube que o Justiniano II havia fugido, e ele mandou um suborno para o Bursi, para que ele assassinasse o Justiniano II. E aí o Bursi acabou se interessando, gostou da proposta, e aí o Bursi, que acabou aceitando a proposta indecente do Tibério II, resolveu enviar dois assassinos, Casares, para matar o Justiniano II. Só que aí a esposa do Justiniano II, a Teodora, que era irmã inclusive do Bursi, acabou descobrindo toda a história, avisou o Justiniano II, que se preparou para a chegada desses dois assassinos. E aconteceu que os assassinos foram assassinados e estrangulados pelo próprio Justiniano II, com as suas próprias mãos. O cara era bravo, hein? E aí ele foi de volta para Quersoneso, fugindo em um pequeno barco de pesca. Chegando lá, ele se reuniu com seus partidários, reuniu um povo e foi em direção pelo Mar Negro ao ocidente. Mas ele fez uma parada estratégica no caminho. Ele foi até a Bulgária. A Bulgária, que agora é um estado independente. Quem assistiu o vídeo da época do Constantino IV, né, que foi a história anterior a essa do Justiniano II, que era inclusive o pai do Justiniano II, o Império Bizantino havia perdido a Trácia e os búlgaros acabaram formando ali o Estado búlgaro.
E aí ele foi lá pedir ajuda a Tervel da Bulgária em busca de um exército, um apoio militar. Tervel ele era um khan búlgaro, um khan seria equivalente a um monarca, tipo um rei. Ele aceitou ajudar com um exército, mas claro, tinha que ter uma contrapartida. Então foi que ele pediu: eu quero dinheiro, eu quero a coroa de vice-imperador e quero a sua filha em casamento, que era a Anastácia, filha do primeiro casamento que o Justiniano teve. E aí, que era com a Eudóxia, né? E aí foi que ele aceitou, né? Tá tudo certo, beleza, eu quero o exército, tá tudo aí pra você, toma minha filha e tal. E aí, em 705, Justiniano chega em Constantinopla com um efetivo de 15 mil cavaleiros búlgaros. Só que ele sabia que ele não teria como atravessar as muralhas teodosianas construídas pelo Teodósio, o grande imperador Teodósio, que foi o que efetivou, oficializou o cristianismo no Império Romano. E aí ele sabia que tinha uma passagem que ele poderia entrar. Ele foi imperador, viveu ali, conhecia as passagens de Constantinopla. E aí ele entrou por uma passagem pela água e consegue entrar na cidade invadindo Constantinopla. Chegando lá, ele encontrou os seus antigos apoiadores que ainda estavam na cidade. E aí ele consegue tomar o controle de Constantinopla. E aí, retornando ao trono, voltando a sentar-se ao trono depois do seu exílio e depois de ter perdido o seu nariz, ele faz o seu primeiro ato como o imperador novamente, agora no seu segundo reinado, e foi fazer um desfile do triunfo, né, da sua vitória, exibindo os seus dois novos prisioneiros e seus antigos inimigos, no caso o Leôncio e o Tibério. O Leôncio que o havia destronado e cortado o seu nariz, e agora também o Tibério, que foi o usurpador do usurpador. Depois de desfilar com os dois pela cidade, ele os executou. Aí também todos os apoiadores do Tibério III e do Leôncio. E aí também sobrou para o patriarca de Constantinopla, que era o Calicínio, que foi cegado e depois foi deposto do cargo de patriarca, porque ele tinha coroado o Tibério III. Bom, agora o que aconteceu no segundo reinado do Justiniano, que foi de 705 até o ano de 711. Bom, 3 pontos vão marcar esse segundo reinado do Justiniano II. As guerras desastrosas contra os búlgaros e os árabes e também a repressão contra a oposição. Os búlgaros não ajudaram Justiniano, você está pensando agora? Claro que ele traiu os caras, né? No ano de 708, Justiniano II ele traiu o acordo que ele fez com o khan búlgaro Tervel e invadiu a Bulgária. Resolveu lá para recuperar os territórios que ele havia prometido aos búlgaros naquele acordo que ele fez em 705. E aí aconteceu que houve a batalha que foi conhecida como a Batalha de Anchialo, onde os bizantinos tiveram uma derrota vexatória e aí tiveram que bater em retirada. Entre os anos de 709 e 711, aí foi uma saraivada de ataque dos árabes para cima dos bizantinos. E nesses ataques eles tomaram as cidades da Sicília, da Cilícia, e também chegaram até a Capadócia, né? Na verdade, a Cilícia foi conquistada pelos árabes, estão conquistando todos os territórios bizantinos. O Justiniano ficou tão obcecado por vingança e pelas conspirações que aconteceriam contra ele, que ele acabou pensando apenas em castigar os seus súditos que estavam em Ravenna, que eram justamente aqueles que apoiaram o Papa no conta daquele concílio que aconteceu, que eu vou voltar a falar dele aqui, e também em Chersoneso, onde ele estava exilado, né, onde teve seus apoiadores para retornar ao trono, onde formou as suas alianças. E aí ele obrigou o Papa João VII a reconhecer as decisões do Concílio de Quincexto, só que o Papa, ele que havia negado esses novos dogmas, não quis assinar o documento, e aí Justiniano mandou um exército para Ravenna em 709 e conseguiu tirar o Papa do trono, matando o Papa, claro. E aí um novo Papa foi nomeado, que era o Papa Constantino, e ele foi até Constantinopla no ano de 710, atendendo às exigências do imperador, restabelecendo a relação entre a igreja e o império. E essa foi a última vez em que um Papa pisou em Constantinopla. Então, que o próximo Papa a pisar lá foi o Papa
Paulo VI no ano de 1967 e a cidade já era Istambul. Então não existia mais Império Bizantino. Há indícios de que ele fez uma reorganização das terras para proteger os camponeses. Os camponeses eles eram os primeiros na linha ali para serem recrutas do exército, e que eram obrigados a servir o exército sempre que faltava efetivo. E aí a tirania do Justiniano estava tão intensa para cima de todo mundo que lá em Chersoneso, onde ele ficou exilado, tinha um general chamado Bardanes, e ele estava exilado nessa cidade, nessa ilha no caso, e acabou organizando uma revolta contra o Justiniano. Justiniano mandou um efetivo até lá para abafar essa revolta. Só que o que aconteceu foi que esses próprios soldados, que era essa força do imperador, acabou voltando-se a favor dessa revolta e viraram casaca. Então os rebeldes conseguiram o controle da capital e proclamaram o Bardanes como um novo imperador, dando o nome a ele de Filípico, para ficar um nome mais grego, né? E aí Justiniano resolveu ir ele mesmo resolver essa história. Quando Justiniano resolveu ele mesmo resolver a situação, foi até Chersoneso. E aí ele estava na Armênia quando descobriu do golpe e que estava sendo ali ameaçado agora por um novo imperador, que era o Filípico. Então ele teve que voltar desesperadamente para defender Constantinopla antes que o Filípico chegasse lá. Mas acabou não tendo tempo, ele foi capturado antes de chegar na cidade, lá no caminho. E aí ele foi levado até a entrada da cidade e foi executado nas portas de Constantinopla no ano de 711, no mês de dezembro de 711. Ao saber da morte do filho, a mãe dele, Anastácia, ela correu para a igreja de Santa Maria de Balquerna, que fica em Istambul. Essa igreja ainda está de pé, levando consigo o filho do Justiniano II, Tibério, né, que era o filho dele, com a sua segunda esposa, que era a Teodora, né, a Teodora Casária. E aí o menino tinha apenas 6 anos de idade e era o co-imperador do Justiniano, e se tornou co-imperador durante esse segundo reinado do Justiniano II. Só que aí os sicários, no caso os assassinos, inclusive essa palavra tem uma origem lá da época da revolta dos Zelótas, né? Os sicários, que eram a ala radical que matavam os romanos, eles acabaram virando o termo para assassino. Um dia eu explico isso aí, eu já falei sobre isso no vídeo sobre os Zelotas, quem não assistiu, assiste lá. Mas eu apontei para cima para botar o card aqui. Mas eu falo melhor sobre isso. E aí os sicários do Filípico, eles acabaram entrando dentro da igreja, arrastaram o menino até fora da igreja e o executaram na porta da igreja. Enfim, acabaram com a linhagem, né, heracliana, da família de Heráclio. Acabou a dinastia heracliana. Bom, então espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Estarei aqui retornando agora no próximo sábado. Na verdade, o próximo capítulo da saga bizantina no sábado que vem, com a história do Filípico e do Anastácio II, porque, como vocês já devem estar sabendo, foi o período da anarquia dos 20 anos, então tivemos imperadores em pouco tempo aí, então foram 2 imperadores, tiveram passagem rápida, então vou trazer a história desses 2 aí no próximo vídeo. Na segunda-feira vou trazer no Curta com Zelota a volta e o fim das dinastias, dos herdeiros sanguíneos que se tornaram imperador, né, que era uma tradição em Roma. Eu vou falar sobre isso lá no Curta com Zelota. Quarta-feira estarei voltando aí com um especial de 1.200 inscritos com os minoicos, né, conforme aconteceu ali aquele empate na enquete. Eu falei primeiro dos micênicos e na sequência falar dos minoicos. E também não deixem de conferir aí os sites parceiros, sempre esqueço de falar dos caras, meus amigos aqui, Zé de Nerdbook e o Casa dos Cavaleiros, o Rafael do Casa dos Cavaleiros, que fala aí sobre armas e lutas medievais, né? Armas brancas, enfim, canal bem interessante, vale a pena vocês conferirem. E também nossa próxima meta, eu sempre esqueço de falar das metas. A nossa próxima meta agora que é de 1.425 inscritos. Então fiquem aí, espero que vocês aí se inscrevam no canal
e a gente se vê na próxima quarta-feira. Fica até por aqui. Um abraço a todos. Falou, pessoal.